Bom dia a todos. Já estamos às 9h15, marcação de sessão com início às 9h, portanto, podemos dar início aos trabalhos. Eu queria, primeiramente, dizer que é uma satisfação estar aqui fazendo a substituição eventual da presidência, que é da nossa querida colega, a doutora Thaisa, e, através dessa experiência, poder participar de sessão com colegas tão queridos, Vitor, Gisele, Alexandre, Frederico, todos doutores, todos muito queridos, e também fazer uma saudação ao doutor Gênderson e aos nossos queridos servidores também, o doutor Guilherme e a querida Cláudia. Espero que nós tenhamos uma sessão tranquila, bem profícua, e que tenhamos não só uma boa sessão, um bom dia, mas um bom 2017, já que essa é a primeira sessão que eu participo do ano. Vamos, primeiramente, a umas colocações aqui. Eu quero submeter aos colegas a aprovação da ata da sessão anterior. De acordo. De acordo? Então, aprovado nos termos já registrados. Em sequência, nós temos aqui alguns registros para que possamos acelerar a nossa pauta e retirar temas que já não tem mais sentido estar aqui. Eu queria confirmar com o senhor o seguinte: no caso do doutor Vitor, a pauta de PJE é o caso de sobrestar o processo 11.327, em razão da IUJ, sobre minutos, café, confirmam? Sim. É o senhor, era e a tramitação o doutor Alexandre. antiga, isso. Ok, processo então sobrestado. Ainda em sobrestamento, ou pelo menos em discussão a respeito disso, o RO, ainda em PJE, o RO doutor Frederico, processo 11.09603. Confirma a hipótese de sobrestamento, doutor Frederico e colegas votantes? Um momento, por gentileza. 11.09603. 03? 11.096. É isso? Concorda? Está certo, é isso mesmo. Eu não tenho aqui, porque como o doutor Frederico me substitui, eu não sei o tema, mas suponho também que seja ligado a Minutos Café. Exatamente. Muito bem. E tem um ED do doutor Alexandre no PJE, 10.021/23, também a respeito disso. Eu já me manifestei no sentido que entendo que ED também implica em sobrestamento, porque senão esse processo vai voltar para o juiz de retratação, não tem sentido. Então, vamos também sobrestar esses. Com relação a um processo em pauta física, número 6, da doutora Gisele, há uma petição de acordo, o processo 651, de 2011. O que a senhora propõe, doutora Gisele? Proponho retornar os autos para o juiz de primeiro grau para apreciar os termos do acordo e fazer a devida homologação. Eu não me oponho, não, porque é um AP e pode ser que tenha algumas particularidades que dependam de um juízo mais percussiente da parte do juiz de primeiro grau. Doutor Vitor, volta comigo? Eu acompanho em busca da celeridade, né? Mas talvez. É o senhor mesmo? Porque eu sou o revisor. O senhor é o revisor? Sou, sim, senhora. O senhor está no lugar da Thaisa. Eu que sou a terceira votante. Isso. Mas a senhora votou com brilho no. Então vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Então, dando sequência, o senhor desculpa, porque eu fiz assim, ó, e na verdade é isso mesmo. É ela, a doutora Thaisa, que o senhor substitui depois. Isso é um colegiado irmanado. Tá ótimo. Não, então tá bom, para que a gente não tenha nenhum vício nisso. O processo físico que estaria com pedido de adiamento da parte, a parte já está aqui e retirou, nem fez a desistência desse pedido, né, doutora? Podemos retomar, então, esse processo. O processo número 1 da minha pauta física. Então, como nós já combinamos, nós vamos fazer todo o processo, todos os processos da pauta física e depois nós vamos para todos os processos do PJE. Então, eu vou pedir ao secretário para fazer o pregão do primeiro processo da sustentação.
Bom dia, iniciamos pelo processo número 19 da pauta, é o RO 2436-2012, a relatoria da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo e revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrentes Itaú, Unibanco S.A. e outra, e o Elbert Rodrigues Cândido Jesus, recorridos os mesmos, inscrito para sustentação oral pelo Itaú Unibanco, a doutora Camila de Abreu Fontes de Oliveira. Doutora, a senhora pode aguardar a manifestação da colega com proposta de voto? Claro. Conclusão? Então, a colega com a palavra. Registro a autoridade, não conhecimento do recurso dos réus, conheço de ambos recursos interpostos e no mérito. Ou parcial provimento ao dos reclamados para determinar a incidência da multa diária fixada na origem em R$ 100 até o limite de R$ 3.000. Excluir da condenação o pagamento em dobro das horas laboradas aos sábados e seus reflexos. Determinar a aplicação do divisor 180 para apuração das horas extras deferidas. Ao recurso do autor, nego-lhe provimento. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra, se achar necessário. Eu cumprimento a mesa julgadora, o representante do Ministério Público, demais componentes da mesa e colega aqui presente. O caso aqui trata-se de um recurso ordinário interposto pelo Itaú, na qual que defendo na tribuna, com relação à impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o banco. É incontroverso nos autos que a recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da real empregadora, Trishop. Inclusive, a Trishop ela pertence a outros grupos econômicos de outras instituições financeiras. Contudo, o fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não permite presumir que a atividade da Trishop seja a atividade fim do banco. Inclusive, é importante a gente diferenciar a atividade prestada pelo recorrido, pelo reclamante, no sentido de que ele fazia apenas a transação, como se fosse uma ponte de intermediação do contrato de financiamento. Ele não tinha acesso a nenhuma atividade fim do banco, não fazia nenhum tipo de transação, não tinha acesso a nenhuma conta bancária dos clientes do banco, apenas tinha essa transação. Inclusive, no recurso ordinário, o recorrente afirma as funções exercidas pela Trishop, e aqui eu peço vênia para citar. Recepção e encaminhamento de pedidos de financiamento e empréstimos formulados de pessoas físicas e jurídicas, prestação de serviços de coleta e manutenção de dados cadastrais de correspondentes no país, participação, inclusive, em outras sociedades, a coleta e análise da consultoria e armazenamento de informações cadastrais. Ou seja, não se resume essas atividades aqui mencionadas com a atividade fim bancária, o que por si só inviabiliza a afirmação do grupo o reconhecimento do vínculo empregatício com o banco. Outra situação que merece destaque aqui na tribuna é que o próprio Ministério Público do Trabalho reconheceu a prestação de serviços da Trishop como uma empresa terceirizada, de prestação de serviços nesse contrato de intermediação de contratos de financiamento. Portanto, não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício do hora recorrido com o banco, haja vista ou não exercício das atividades fins do banco. Por conseguinte, requer seja reformada a sentença no sentido de afastar o vínculo empregatício reconhecido com o banco e os seus consectários legais com referente à aplicação da convenção coletiva dos bancários e, por conseguinte, a jornada de trabalho de 30 horas semanais. É o que se requer. Obrigada. Muito bem, doutor Vitor, revisor, como vota? Eu, nutrindo imenso respeito e digo mais admiração pela ilustre advogada da tribuna, eu estou comungando do voto esposado pela eminente relatora. Eu também peço vênia à ilustre advogada e voto nos mesmos termos da relatora. Nesse caso, a nossa conclusão é a decisão nos termos do voto da relatora. Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora, bom dia. Próximo, por favor. Processo número 1 da pauta, o RO 708 de 2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires, e a revisão do excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Recorrentes, Liliane Miranda Bahia e Essencial e Confecções Limitada e outra. Recorridos os mesmos.
Inscrito para sustentação oral, doutora Arnatriz Machado Nogueira, pela Essenciale, recorrente. Bom dia, doutora. Posso fazer a leitura da minha conclusão proposta? Por favor. Para guiar quem sabe a sua sustentação. A minha proposta é a seguinte: eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao recurso das reclamadas para manter a dispensa por justa causa, com a exclusão das verbas rescisórias atinentes à ruptura, no caso, aviso prévio indenizado e multa de 40% de fundo de garantia, e da condenação relativa à entrega das guias necessárias para saque do FGTS e do formulário de seguro-desemprego. Não fazendo jus a reclamante ao aviso prévio indenizado, seu contrato de trabalho passa a ter como termo final o dia 2 de maio de 2014. Reduz o valor da condenação arbitrado na origem em R$ 80 para R$ 70 mil, com custas de R$ 1.400 pelas reclamadas, determinando a devolução do excesso recolhido. Doutora, a senhora vê que não confirmei o vínculo, a negativa de vínculo como pedido pela senhora. A senhora tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Turma, doutora relatora. Data vênia, a questão do vínculo, excelência, a história é que a reclamante, ela foi indicada pelo marido da sócia proprietária, porque a sócia majoritária, ela viajava muito, ela é uma estilista daquela empresa Essenciale, e ela viajava muito, ela precisava de alguém de extrema confiança que cuidasse da empresa como se fosse dela. Então, ela não queria um simples funcionário, ela queria, na verdade, uma sócia. Ela já tinha investido todo o capital, a empresa é uma empresa consolidada no mercado, só que ela passa a maior parte do ano viajando. E ela, por indicação do marido, chamou a senhora Valéria para participar do quadro societário. Conforme foi comprovado no processo, a reclamante, ela tinha amplos poderes na empresa. Ela usava o cartão de crédito da empresa para fazer compras na praia, sem avisar a sócia majoritária. Ela levava cheques de clientes para casa, depositava os cheques na sua própria conta, sem avisar. Ela tinha, o horário dela nunca foi fiscalizado, ela chegava a hora que ela bem entendesse, saía, às vezes não ia, a maior parte das vezes não ia. Ela depositava valores na própria conta, sem avisar a sócia majoritária, conforme comprova os extratos de folhas 410, que ela transferiu para a conta dela, mais de 17 mil reais, e supostamente foram pagos 5 mil reais a títulos de boletos da empresa. Ela levava mercadorias para casa sem avisar, e muitas mercadorias, não só ela, como a filha dela. Ela vendia, a filha dela comercializava os produtos sem repassar para a empresa. Ela tinha amplos poderes, ela contratava, ela demitia, fiscalizava, ela fazia tudo. A senhora Valéria, na verdade, só criava os modelos, só criava as produções que eram feitas, confeccionadas pela loja e vendidas. Ela nunca teve os requisitos da relação de emprego. Ela só foi sócia por 1% porque ela entrou só com a força de trabalho dela. A empresa já era consolidada, como eu disse, já tinha um mercado vasto, não estava passando por problemas financeiros, conforme foi comprovado. Ela tinha, assim, tanto ela tinha poderes que ela sabia, inclusive, o número da conta da sócia majoritária, e entrou lá e desviou dinheiro. Então, eu gostaria, data máxima vênia, de que os senhores reformassem a sentença de primeiro grau para negar o vínculo da reclamante. Ok? Como relatora, eu vou dar alguma satisfação à senhora com relação ao conteúdo do meu voto. Eu não vejo como afastar o vínculo empregatício. A senhora Valéria, que é a sócia majoritária, ela não é simplesmente a pessoa que faz, como Vossa Senhoria falou, os modelos, enfim, a cabeça intelectual da empresa, não. Ela é a dona. Tanto que foi ela quem decidiu, por orientação do marido, isso não importa, se o problema conjugal dos dois, mas ela chamou a reclamante para trabalhar, e pela própria expressão que Vossa Senhoria lança e que está aqui no processo, a autora era uma gerentona. Ela ficava, ela era alter ego, ela substituía. Ela tinha, evidente, ao ser gerente financeira, ela tinha, não poderia ser diferente, a possibilidade de manipular o numerário. Se ela manipulou indevidamente o numerário, para mim isso é a confirmação de que ela era realmente uma empregada. E ao manipular indevidamente, eu faço uma coerência com o voto e digo, então, o caso é de justa causa. Então, nós não podemos dizer que empregados que manipulam o dinheiro da empresa, que têm acesso ao dinheiro da empresa, não são empregados.
Esse não é o requisito. Está cheio de gerente aí, vídeo gerente de bancos e todos os outros gerentes de grandes empresas, de pequenas empresas que sejam, enfim. Então, eu tenho aqui, faço uma referência a uma testemunha que diz que a reclamante, ela dependia, em todas as decisões dela, ela dependia da anuência da dona Valéria. E quanto mais a Valéria viajava e por causa disso tinha que colocar alguém, mais eu entendo que ao colocar alguém era só um substituto, não era uma sócia. A reclamante não tomava as decisões dependiam de um percentual de cotas que a autora estava longe de ter, como disse Vossa Senhoria, tinha 1% das cotas, não fazia nada. E mais, a gente também verificou que ela já foi empregada, ou era empregada, de uma das empresas do grupo econômico. Quer dizer, tudo isso junto, misturado, confirma à sociedade, no meu entender, que havia um vínculo de emprego, sim. E por esse vínculo de emprego, ou em razão desse vínculo de emprego, eu não tenho outra alternativa senão dar a justa causa da empregada. Eu mantenho meu voto com toda a vênia, as colocações de Vossa Senhoria, e colho o voto do segundo votante, o revisor, doutor Alexandre. Presidente, o voto está muito bem fundamentado em torno da matéria fática. A situação é essa que a senhora retratou mesmo. Ela era empregada de uma das empresas com CTPS anotado e tinha 1% do capital da outra. Era uma gerente disfarçada de sócia nessa empresa. E como gerente se desviou do caminho correto e por isso mereceu a dispensa por justa causa. Eu acompanho integralmente o voto. Terceiro votante, doutor Vitor. De acordo. Doutora... Só está no lugar da doutora Lucília, vou decorar isso aqui. Então, fica proclamado voto à unanimidade, nós temos o voto da relatora. Doutora, obrigada. Bom dia, senhora. Tem outra sustentação aqui Sim. nessa sessão? Apenas para assistir. Nós temos a presença da doutora Raquel Leôncio Guimarães no processo número 26 da pauta, é o RO 2228 de 2014, na relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Frederico Leopoldo Pereira, e a revisão do excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Sabará e Santa Luzia. Metabase, recorrido Vale. A doutora Raquel está presente, escrita pela Vale S.A. Doutor Frederico, por favor. Conheço do recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a pagar aos substituídos adicional noturno relativamente às horas laboradas após as 5 da manhã, apenas quando tiver havido prorrogação da jornada cumprida integralmente no horário noturno, das 22 às 5 horas, nos percentuais previstos nos acordos coletivos de trabalho juntados aos autos, com reflexo adicional noturno, repouso semanal remunerado, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário integral e proporcional e fundo de garantia, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato autor, no importe de 15% sobre o valor da condenação, conforme a orientação jurisprudencial 348 da douta SDI 1 do Coleno TST. Contribuição fiscal e previdenciária, juros e correção monetária na forma da fundamentação. Para fins previdenciários, são indenizatórias as seguintes parcelas: reflexos em férias de seu terço indenizadas e fundo de garantia. Invertidos os ônus da sucumbência, arbitro a condenação ao valor de R$ 35.000, com custas de R$ 700 pela reclamada. É a nossa proposta de voto, Excelência. Oportunidade, presidente. Doutora Gisele. Eu sou terceira. Doutor Vitor. Não sou eu. Doutor Alexandre. Na verdade, eu tenho uma divergência porque eu nego provimento ao apelo, mantendo a decisão de primeiro grau. Bem, terceiro votante. Neste caso, eu estou acompanhando o relator, só estou ficando vencida no item na prorrogação das horas noturnas após as 5 horas. Sim. Da matéria. Ok, fica então proclamado voto. Nós temos voto do relator com o doutor Alexandre vencido na divergência que lançou e a doutora que foi sobre... Eu nego provimento ao recurso. Ok, que negava provimento, e a doutora Gisele quanto às horas extras de prorrogação do horário noturno. A Gisele ampliaria o provimento. Ampliaria. Excelências, nesse caso eu posso fazer uma parte, tendo em vista a reforma?
Não, doutora, o seu momento seria exatamente a sustentação oral. A senhora pediu para assistir, assistiu, então não há nenhuma manifestação prevista em regimento interno para que a senhora faça a manifestação. Eu agradeço a senhora a participação, bom dia. Nós temos outra sustentação aqui? Esse do CJE? Não fiz? Então, fala. O 36 da pauta. Agravo de petição 890-2015, relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Vargas de Moraes Albuquerque, e revisão da excelentíssima juíza, doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Agravante Francisco Agenor Soares e outra. Agravado do Ministério Público do Trabalho. Ok, então tem um advogado à distância. Não, o à distância ele está fazendo ainda no 10. Nós estamos aguardando. Quer aguardar? Aí a gente faria o Ministério Público agora e o próximo dele. Esse quem ele é de um outro processo. Outro processo. Agora, então nós vamos só inverter na pauta. Não, dando continuidade. Não é desse processo. Daquele horário ok. Doutor Genderson, o senhor tem a palavra? Quer escutar meu voto primeiro? Quer escutar? Qual o caso? Acho que Ok, vai pode falar. atender, né? Só porque eu conheço do agravo de petição, interposto por Francisco Agenor e Marilda Dias, e no mérito nego o provimento. Mas, assim, o Ministério Público é gravado, posso falar em caso de divergência, se for o caso? Vamos garantir. O revisor é quem? Doutora Gisele? De acordo. Também de acordo. Ok. Doutor Gisele. Agora naquele horário. Então, gente, apesar de eu ter feito aquela combinação, há um advogado que está à distância. Onde é que ele está? Qual é a cidade dele? Juiz de Fora. Ele disse que tem uma audiência às 10 horas. Então, ele falou assim, doutora, de PJE, infelizmente, claro. vamos fazer? Porque agora também praticamente aqui acabou, mas eu realmente queria ter fechado nossa pauta, mas é só não atrapalhar o advogado lá, que tem uma audiência às 10 horas. Não vai atrapalhar a nossa dinâmica, não? Tudo Então, bem. vamos. É a sala de quem, Guilherme? Acho que é minha. Doutora Gisele. A Gisele? Qual que é? Então, vamos 5 lá. da pauta. Juiz de Fora, bom dia. Aqui é o secretário. O senhor nos escuta bem, doutor Paulo Roberto? Aí você não Estou ouvindo muito bem. Ok, eu vou passar o pregão. Sala da relatoria da excelentíssima juíza relatora, doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, é o processo número 5 da pauta, RO 11.179-80, recorrentes José dos Santos Belchior e Mercedes-Benz do Brasil Limitado, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Paulo Roberto Bacalini, pelo recorrente reclamante. Posso ler a conclusão? Doutor, só um instantinho que a doutora, se eu permitir, a doutora Gisele vai fazer vai informar a respeito da conclusão que ela tem do voto, da proposta de voto, tá bem? Pode falar. Ok, obrigado, excelência. Conheço dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada, na obrigação de fazer, qual seja, fornecer o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, conforme anexo 15 da instrução 2708 do INSS, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, independentemente de intimação, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 5.000, sem prejuízo da expedição de ofício para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento. E ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base do autor por exposição a líquido inflamável de forma habitual e permanente durante todo o período contratual imprescrito, com reflexo em 13º, férias mais um terço, aviso prévio e FGTS mais 40%. Quanto ao apelo da ré, dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação, o pagamento em dobro das férias dos períodos aquisitivos 2012, 2013 e 2013, 2014. Para fins de observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 832 da SLT, as parcelas acrescidas possuem natureza salarial, adicional de periculosidade e reflexos em 13º salário. Major o valor da condenação para 40 mil, com custas de 800 pela reclamada. Muito bem, doutor. Há provimento parcial em ambos os recursos. O senhor deve ter interesse de sustentar, portanto, tem a palavra. Sim, obrigado.
Bom dia, excelentíssima senhora presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, componentes dessa sessão, ilustríssimo representante do Ministério Público do Trabalho, juízes convidados, ilustres advogados e demais presentes, meus cordiais cumprimentos. Com relação às horas extras, minutos que antecedem e sucedem a jornada contratual, a juíza Cora entendeu que, apesar de haver depoimento da preposta de que a empresa paga apenas as horas contratuais, que tal prática não se perpetuou nos anos seguintes, e assim deferiu o pedido quanto a esse tópico. Ocorre, excelências, que restou comprovado pelos recibos de pagamento e comprovantes de presença juntados pela própria recorrida, que a prática é corrente até os dias atuais, e nada se alterou como um agravante. Se o empregado se atrasa ou sai mais cedo por mais de 5 minutos, o desconto é efetuado. Porém, ele só recebe horas extras se ele trabalhar acima de 30 minutos além da jornada. Então, diante do disposto, requer-se a reforma da sentença nesse tópico. Com relação à intrajornada, a meritíssima juíza pode deferir o pedido sob o fundamento de que a previsão de norma coletiva e autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, portaria 64, de 17 de setembro de 2010, folha 623 dos autos, citando que, de fato, o artigo 71, parágrafo 3º da CLT autoriza a redução do intervalo entre a jornada de 1 hora mediante acordo ministerial, acarretando em procedência do pedido 3. No entanto, ainda que admitida a possibilidade de redução do intervalo dos termos sustentados, a digna juíza Có deixou de observar que, para ter validade desse acordo coletivo, existe um impedimento, uma condição, que são os funcionários não executarem horas extras suplementares, o que não é caso dos autos. Os recibos de pagamento juntados aos autos demonstram que era habitual a execução de horas extras todas as semanas na reclamada. Portanto, equivocada a decisão monocrática quanto ao indeferimento de tal pedido, e assim deverá ser deferido o pedido obreiro pelos motivos lançados. Quanto ao PDF, é sabido que a crise atingiu também o mercado automobilístico e a necessidade de retomada de competitividade, no qual a planta de Juiz de Fora é igual ou pior daquela existente em São Bernardo do Campo, afinal de contas é a matriz, uma vez que ambas as unidades são produzidos caminhões, sendo que o PDV impôs duas condições básicas quando da sua implantação. Primeira, efetivamente exerçam suas atividades de trabalho na planta de São Bernardo do Campo. E segunda, que tenham no mínimo 3 anos de tempo de casa. Ocorre que, no mesmo período que o recorrente foi desligado, outros profissionais lotados na mesma unidade de Juiz de Fora foram desligados e beneficiados com o PDV. E, diga-se de passagem, sequer pertenciam às categorias incluídas ao plano, colaboradores horistas, diretos, indiretos e mensalistas, que era o caso do reclamante. Assim, uma vez concedidos os benefícios a determinados colaboradores, tratamento isonômico deve ser dado aos demais, cujo desligamento se deu em condições idênticas, princípio da pura da isonomia. Outro ponto importante, com relação aos erros do pagamento. A meritíssima juíza indeferiu o pedido de pagamento em dobro dos erros de pagamento cometidos durante o período imprescrito, sob o argumento de que cabia ao reclamante apontar especificamente o pagamento tardio dos erros em seu contra-cheque, ônus do qual não se desincumbiu. Por todo um parágrafo da exordial, o recorrente demonstrou que em que condições esses erros seriam facilmente detectados, afirmando que, ao se observar os recibos de pagamento mensais, facilmente podem ser constatados créditos com o início do título diferença, DIF, demonstrando claramente que valores foram acreditados relativos a diferenças de pagamento de meses anteriores. Como apontado, são diferenças de horas normais trabalhadas, de folgas, de descanso semanal remunerado e também de horas extras, e seus pagamentos não ocorreram no prazo acordado, ferindo assim a norma convencionada, e dessa forma, devido à multa em dobro dos valores devidos pelo seu não cumprimento. O dano moral. Excelências, o recorrente passou por situação de constrangimento, vergonha, humilhação, e por várias e várias vezes foi-lhe negado o reconhecimento e o direito de receber promoções, apesar de serem cada vez mais atribuídas novas e novas atividades e responsabilidades. Não bastasse isso, no mês de agosto de 2010, a recorrida, alegando oferir treinamento ao autor, transferiu de forma provisória para a sua matriz em São Bernardo do Campo,
Porém, o recorrente que executava atividades técnicas da área de metrologia, medições detalhadas, específicas de todas as peças e liberação dos carros para a produção e componentes de carros e veículos, tendo padrões mundialmente aceitos, foi designado para elaborar na linha de produção para efetuar a montagem de veículos, soldagem, aperto de parafusos, porcas, etc., em detrimento de todo o conhecimento técnico e profissional que era detentor. Ocorre, excelências, que o simples fato de ele chegar na linha, isso refletiu para todos os colegas de trabalho, não só da unidade de São Bernardo do Campo, como em Juiz de Fora, de que ele havia sido rebaixado, que seria uma afronta, um trabalhador da qualificação dele ser transferido para trabalhar na linha de produção. Afinal de contas, quem fazia a liberação de todos os veículos e peças da montadora, ele era um dos profissionais que fazia isso. E seria uma afronta esse rebaixamento. A repercussão foi imediata em sua área e na fábrica de origem. A prática adotada na recorrida é ilícita, o que caracteriza o dano moral com lesão à honra, intimidade, dignidade e imagem, causando transtornos de ordem emocional e prejudicando aspectos da vida comum do reclamante. Assim, nobres desembargadores, todos os citados ilícitos perpetrados pela recorrida foram por demais humilhantes, estando, pois, configurados assédio moral e abuso de poder da reclamada, que conduzem ao dever de reparar, haja visto o prejuízo do patrimônio material do reclamante. E apenas por comentar, vou falar da equiparação salarial, finalmente a recorrida sustenta nessa sessão de sentença que confirmou a identidade de funções entre o recorrente e paradigmas, uma vez que exerciam as mesmas atividades desde sua admissão. Nesse particular, é retocável a decisão de piso, fato inclusive apurado pelo perito judicial, confirmando até pela testemunha da reclamada, quando da perícia e testemunha rolada. Aqui faz parêntese quanto à prática recorrente da utilização de mão de obra pela recorrida nas mesmas atividades com remuneração diferente, o que já foi enfrentado inúmeras vezes por esse tribunal, sendo que em sua maioria foram acatados os pedidos dos autores por terem sido comprovadas as suas afirmativas nesse sentido. Obrigado, excelência. Pois não. Vou devolver a palavra à doutora Gisele para algum comentário. Com relação às horas extras, a própria inicial e o reclamante admite que os horários eram corretamente registrados nos cartões de ponto, os quais foram acolhidos. E com base nos cartões de ponto, ele não apontou nenhuma diferença de horas extras, por isso a sentença de primeiro grau não deferiu e nós estamos mantendo. Com relação ao intervalo intra-jornada, tinha autorização do Ministério do Trabalho para ter funcionamento, para ter horário reduzido. Então, também estamos mantendo que tem esta previsão. Com relação à indenização por danos morais, que o doutor falou, nós entendemos que os fatos alegados não ficaram provados. E com relação à transferência de São Bernardo do Campo, a testemunha declarou que lá ele trabalhou na soldagem e qualidade de produtos, mantendo-se nesta última quando retornou para Juiz de Fora, não havendo redução de salário. Então, por todas as análises, nós não entendemos que ficaram, sobejaram fatos para justificar a indenização por danos morais. Então, eu mantenho a proposta de voto. Eu sou revisor e estou de acordo. Eu só fiz um acréscimo lá na declaração de verbas previdenciárias, para constar que é adicional de periculosidade e reflexos em aviso prévio, 13º e férias usufruídas mais 1/3. Ok. E aí, era só isso. Secretária Lança, só mesmo em respeito ao ilustre advogado, vou fazer um pequeno comentário como terceiro votante. A questão da isonomia realmente nos chama a atenção quando ele fala, olha, não houve tratamento isonômico, foi até discriminatório, não para fins do assédio moral, mas para dizer a respeito do PDV, que ele entendia cabível a ele. Acontece que o PDV, quer dizer, uma discussão, uma proposta feita pela empresa, um direito assegurado pela empresa, deve passar pelo crivo da isonomia? Entendo que sim. Não importa se a origem do benefício do empregado
em face de uma regra jurídica, ou em face de uma regra jurídica legal, normativa, ou se por um regulamento, por algum ato lateral da empresa. Mas acontece que nós não podemos nos esquecer que essas concessões, como diz o voto da doutora Gisele, que essas concessões têm que ser feitas com interpretação restritiva aos termos que nele constam. E o PDV não foi deferido para todas as unidades da empresa, mas para aquelas unidades que são descritas no texto, que, segundo o empregador, no critério do empregador, havia necessidade de dispensa, lhe convém. Então, eu não vejo realmente nenhuma discriminação, tal como o voto, não vejo nenhuma discriminação em não fazer esse alargamento. Acho que a gente vereria, sim, o direito, o poder diretivo da empresa, porque nós iríamos subverter a vontade do instituidor. E aí, mais tarde, nenhuma empresa vai mais querer fazer um PDV desse tipo. Quer dizer, se lá havia um excesso de trabalhadores em que lá justifica um PDV, aqui não justifica. E pode ser o contrário, uma outra época. Sim. Amanhã a empresa quer fazer em Juiz de Fora, quer fazer amanhã, não quer fazer nas outras. Então, eu estou totalmente de acordo. Eu quero que o doutor receba as colocações nossas com muito respeito que nós estamos fazendo, embora a sustentação oral tenha sido muito bem feita, mas o voto exaure, com fundamentação precisa, todos os termos da insurgência e recursão obreira, daí porque a decisão é unânime nos termos do voto da relatora, com os acréscimos que ela já fez aqui oralmente. Doutor, um bom dia, bom trabalho aí, no Juiz de Fora. Obrigado, um bom trabalho a todos. Fique com Deus, até logo. Vamos ficar, já que nós estamos aqui, vamos ficar no PJE mesmo? Na sala da doutora Gisele. Na sala da doutora Gisele? Não. Muito bem. Pode ser, gente? Pode ser. Então, vamos lá. Tem mais sustentações da doutora Gisele? Não. Com relação à sala da doutora Gisele, existe alguma divergência? Não tem divergência não apontada, nenhuma. não. Vamos, então, proclamar unanimidade todas as decisões do processo da doutora Gisele. Ok? Muito bem, fechamos a da doutora Gisele, vamos à minha? Pode ser assim? Pode. Sim, senhora. A minha como relatora, é só por causa da ordem aqui, tá, gente? Vou seguir a ordem da nossa pauta, tá bom? Tem alguma divergência? Nada, tudo é D, a primeira tem uma manifestação aqui. Aquele primeiro há uma adaptação. O doutor Alexandre verificou que a IUJ também alcança a questão das horas extras nos sábados. É juízo de retratação aquilo. Então, eu vou acolher a divergência do doutor Alexandre. Na sala da doutora Gisele? Não, no meu. Da doutora Gisele já foi. Não, é porque nós somos meio rapidinho aqui. Então, vamos lá. É o número 1. Isso, Estou atropelando o doutor Guilherme aqui também. É aquele em que Vossa Excelência fala comigo 50% isso. E tal. E aí a decisão seria de... Hora extra dos sábados devem ser pagos com adicional de 50%. Que as horas extras dos sábados também sejam apuradas com adicional, acrescidas de 50%. Está bem, Tá bem? Muito bem. Então, foi acolhida a divergência, encampada, e o voto, então, ficou unânime. Na minha sala não tem mais nada. Vamos à sala agora do doutor Vitor Salino, continuando a seguir aqui, porque é de 9h15. Viu. Na sala do doutor Vitor. Olha só, o primeiro apontamento é no 2. Estou conseguindo abrir, acredita? Por quê, hein? Olha que horror. Olha que... Ai, que bacana. 28 mesmo. Nossa, que tudo, hein? Meu Deus. Aqui, ó, não fechei nada. Isso, eu estou só aguardando que a presidente consiga ver. Eu estou encampando, viu, aqui, doutor Alexandre, e esclarecendo também. Processo 11.240, eu tenho aqui alguma anotação? Não é esse ainda não, viu? Então, só um instantinho. 341, né? Nossa, gente, travou. Tá. Que vida. É normal, travar. Até gente. A gente fala isso direto, minha filha. Por isso que eu já ainda tenho trazido esses papéis. Análise prévia não vai dar? Pode. A gente trava mesmo.
Passado o tempo... Ai, gente, que bom, então acho que agora vai. Isso. Mas aí eu tenho que bater a análise prévia, né? A única coisa boa de envelhecer... Gente, problemas informáticos, aí não tem como acelerar. Por favor, qual que o senhor estava falando? A senhora já conseguiu abrir? Já. Viu. O primeiro que tem divergência apontada é o 2 da pauta, 10341. Ok. Eu li com toda atenção a divergência lançada e vou encampá-la. Okay. Viu? Na medida em que, se a gente não considerar a soma do fixo mais comissões que ela efetivamente recebeu, acaba que vai sobejar o valor, né? Fica melhor do que seria a própria isonomia. Então, eu acato, agradeço e estou adequando, viu? No particular. Esse aqui também eu voto, doutor Frederico, eu que voto, e também eu já estava concordando com o revisor, de modo que fica unânime nesses termos. E nós reiteramos o pedido de escusas a Vossa Excelência. No afã de auxiliar, acabamos atrapalhando. Demais, porque esse aqui está mais do que bacana aqui, está ótimo. Agora vamos para... agora é o número 10. 10. Isso. Deixa eu ver. Tem... Qual que seria o número? É o 11.240. Pois é. Esse não foi, não? Não, eu queria ver se o senhor vai confirmar o seu voto, porque eu estou inclinada para entender que a divergência do doutor Alexandre está certa. Deixa eu ver do que se trata. Na verdade, é um dia de salário, né? Mas estava lá. Lembrei. No primeiro dia de julho, uma coisa assim, né? De agosto. Agosto, Eu apontaria, por praticidade, né, com o voto pronto, penso que poderíamos tratar de uma forma conglomerada tudo isso. Mas no rigor técnico, Vossa Excelência tem razão, e eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência para também aqui no 10 adequar. Muito bem. Se eu fosse revisor, não varia. Mas respeito o ponto de vista e noto que Vossa Excelência tem toda razão. Tínhamos um... na verdade, nega provimento. Nega provimento. Então fica a conclusão, nega provimento, a unanimidade, o doutor faz adaptação? Sim. O 13 é aquele que foi sobrestado. 11.327, ok. 11.327. Depois 11.332, é isso? 11.332. É um erro material que já foi sanado, viu? Ok. Então podemos avançar. Vamos para a página 3. Aí nós temos um remanescente no 17, que é simplesmente para opção. Todo mundo já manifestou na primeira opção e assim podemos proclamar. Podemos. E aí temos um remanescente, que é o 19 da pauta, o 11.769. Aí eu vou precisar socorrer da inteligência aqui do terceiro votante. Nossa, estou perdido. Deixa eu ver aqui. Aquele valor... Eu cheguei a me manifestar, não? Chegou. Não, eu sigo o entendimento da limitação aos pedidos, eu acho que é o do doutor Alexandre, né? O posicionamento do doutor Alexandre. Nesse sentido. Estou acompanhando a divergência. Eu faço isso porque em tempos em que supostamente o procedimento sumaríssimo corre mais rápido, fica muito fácil. A pessoa fala que é sumaríssimo, põe um valor baixinho, aproveita o sumaríssimo. A pessoa até de má fé. Aproveita o sumaríssimo, chega lá na frente, surpresa, a execução é de 100 mil, 200 mil. Então, por conta disso, uma questão mesmo de probidade, moralidade mesmo dos procedimentos, eu faço essa limitação. Eu entendo. Essa é a minha justificativa. Eu entendo sobre a perspectiva ética, sim, mas penso que não é exatamente o caso dos autos. A pessoa, no aforamento da demanda, estava dentro do limite, né? O salário se reajusta, se agregam outras rubricas, juros, correção e suplanta. Mas ele que fizesse essa conta, porque, na verdade, nós sabemos que o procedimento sumário não é esse, desculpa, não me parece que é esse o caso, nós sabemos que a
a aplicabilidade do procedimento sumaríssimo ou não é com base no pedido inicial, nos valores vigentes na inicial, juros, correção monetária, eventuais outros agregados nesse sentido, não fariam a modificação do rito. Não é esse o caso. Ele faz um pedido e depois, na hora de apurar, o valor dá muito mais. E eu acho muito bem lançado pelo doutor Alexandre o fato de que nós não estamos dizendo que houve renúncia. Nós estamos simplesmente dizendo assim, para esse processo não dá não, vai fazer um outro e abre-se todo um contraditório. Porque senão todo mundo coloca procedimento sumaríssimo, e esse procedimento sumaríssimo, para mim, é a grande causa de toda essa perturbação de pauta que hoje nós temos que sofrer, o juiz de primeira instância, muito mais do que nós aqui na segunda instância. Bom, enfim, então, eu também negaria apelo, negaria provimento ao apelo do reclamante. O senhor insiste nessa sua posição? Eu respeitosamente não penso que tenha, no caso, havido abuso de direito, de modo a que a justiça precise inibir a má prática. E, em sendo assim, eu respeitosamente mantenho a posição externada. Só para completar, para não ficar nenhuma ideia de que eu estou falando em abuso, eu estou dizendo da possibilidade de abuso, nós víssemos o abuso, nós daríamos litigância de má-fé. O que nós estamos fazendo simplesmente é um entendimento técnico procedimental. Tá bem. Doutor, então, e é só esse tema? Não é? Não, tem vários outros pontos. Tem outros pontos, eu vou fazer adequação e rogando a vênia do colegiado para ficar vencido no particular. Não, com certeza, está certinho. Então, mais algum? Não, mais nenhum. Acabou a pauta do doutor Vitor. Vamos para a outra sala, que seria do doutor Frederico. Essa não é a sua última sessão aqui, né, doutor Frederico? Graças a Deus, não, né? Terei esse privilégio de voltar a uma outra sessão com Vossa Excelência. Excelente. Ficamos muito felizes. Nada de despedidas, vamos abrir aqui. São 27 processos. Me parece que no 2 há alguma colocação, processo 10301, não é isso? Agora os pares do doutor Frederico são Frederico, doutor Alexandre e doutora Gisele. Isso. Muito bem. Quem é que trouxe esse tema? No 2, no 10301? Presidente, é porque nesse caso é serviço de cobrança, então eu não entendo como ilícita a terceirização, ao contrário daqueles outros que tratam de call center para oferta de produtos, enfim, quando é serviço especializado de cobrança, eu entendo que a terceirização é lícita. Então, por isso eu estou divergindo do segundo votante, doutora Gisele, revisora? Está abrindo aqui, mas eu estou com o revisor. Eu sou a terceira votante. Sim. Muito bem. Doutor Frederico terá que fazer... Nesse caso, nós vamos ficar vencidos, Excelência. Fica vencido, faz a adaptação. Eu fico como redator, porque acho que é matéria única. Ah, é matéria única? Relação de emprego. Então, redator, doutor Alexandre, vencido o doutor Frederico. Vamos à próxima. Agora, o próximo aqui, meu registro, é o número 810-678, isso? 678. Vamos ver. Mas está vendo o Alexandre? Está vendo? Só faz cobrança. Um talento isso hoje, hein? Que ele não especialmente lento. São dois aqui pontos também, de doutor divergência. Alexandre tem uma divergência. Nos dois pontos, a doutora Gisele segue o revisor? Parece que sim. Nos dois pontos do processo, doutora Gisele. É o 8. E aquela gratificação especial. É de Santander, é de Santander, não é? É aquela mesma matéria que parece que o senhor vai... Sim. Ambas as questões estão sendo encampadas pela revisoria, Excelência. Vai ser unânime. Então fica unânime. Tem o texto do revisor aí, né, Guilherme? Qualquer dúvida... Aí o que vai modificar... É afastar... Muito bem. Negar provimento ao do reclamado na repercussão de posições e negar provimento ao do autor na gratificação especial. Ok. Vamos para a página... Agora, página 2. Me parece que temos no 17, né? 17 é um sobrestamento, não? Deixa eu ver. Qual é o número dele, Alexandre? 11096. 11096, então nós já determinamos sobrestamento. 11096, já determinamos sobrestamento. Já, passou. Né? Agora o 18, 11117. Tá. É o sábado em dobro. São duas questões de erro material. Isso. Né? Com relação à remuneração do sábado, estou encampando.
Ok. Com relação ao segundo tópico da divergência, nós vamos ficar vencidos. Parece que a doutora Gisele vota com o doutor Alexandre, não sei. Isso. Então, nesse nós vamos ficar vencidos. Agora, doutor Alexandre, Muito bem. nós Então, vimos aqui duas observações de erro material. Realmente, onde a gente está dizendo concluir pela inexistência do dano, é existência. Pela existência. Agora, essa outra questão aqui, dedução, já foi, né? Mas eu não encontrei o texto. Deixa eu encontrar. Já revirei essa decisão aqui, depois você Sérgio. lê lá. Depois pronto. Se bem correção de erro material. É material, depois você relê lá, arruma ou não arruma. Podemos passar. Podemos passar. Vamos mexer com isso, não. Página 3. 11335 eu vou encampar também. É sábado, dia útil não trabalhado. É a mesma 3 coisa, não é o processo... 21º, né? Nossa. Agora é o ROPS, gente. 11427? 11335, Excelência. 11335 ainda? Então, peraí. É verdade. 11335, número 21 da pauta. Novamente aquela questão da retribuição da hora extra aos sábados. Estamos encampando também 50% e não 100%. Doutora Gisele seguiu o revisor? Sim. Muito bem. Então vai ficar Decisão todo mundo unânime, isso. Unânime, nós temos o voto da proposta do relator com o acréscimo do revisor. A divergência do Esse outro que eu revisor. não estou achando aqui, Alexandre. Vamos ao 24, ROPS 11427. Está muito rápido para você? Hoje eu tenho anotado aqui, doutor. As divergências estão ganhando. É fundo de garantia. Depois, Ah, sim. É a rescisão indireta. liga para nós. É. 11427. Esse foi essa foi uma divergência que nos deu muito prazer. Nós já havíamos ressalvado. Beleza que não diverge. Uma divergência. Nós tínhamos ressalvado o entendimento e Suas Excelências. Ah, que ótimo. Então, a mera ausência de depósito de fundo de garantia, inclusive, nós dizemos lá embaixo, há, no artigo 25 do regulamento, previsão específica de ação para compelir o empregador a depositar. Então, se não há um prejuízo efetivo, eu concordo com Vossas Excelências. Apenas nós tínhamos visto parecia... Rescisão indireta, é isso? É rescisão direta exclusivamente pela ausência de depósito de fundo. Então, nós vamos negar o provimento. Nossas decisões vêm assim, tati aqui, porque a doutora Thaisa, ela vem sustentando veementemente a ideia de que realmente a ausência dos depósitos... Eu já tenho uma opinião meio assim, o autor prova onde teve prejuízo? Que teve prejuízo? Se ele não prova que teve prejuízo... Não conseguiu comprar o imóvel, porque não tinha, né, no precisou, estava doente e tal. Não, doença grave, foi lá, não direta, tinha, não aí dou. tudo bem. Mas eu não voto nesse processo, mas então ficou encampado, ficou unânime, e o senhor faz então a adaptação, fica o voto com... qual que é a conclusão, doutor Alexandre? O recurso foi de qual parte? Negar provimento, ok. Tinha um aqui da Enflortec, 10554, já teve a sustentação? Não teve, não. Não. Eles não vieram. 26. O 26 da pauta, 10554. Tem um detalhe aqui, como é que é? Um destaque? Esse aqui, na verdade, é um que veio da pauta da semana passada. Sim. Nós já adequamos a divergência. Eu já até retirei aqui a divergência. Tranquilo para o Guilherme? Doutor, não, Confirme para ele, por favor. É unânime. É unânime com relação a uma hora itinerary. Tá. Que nós custamos, Excelência, entender, viu? Que 30 minutos mais 30 minutos são uma hora. É difícil, às vezes é difícil. Às vezes nem é, né? Doutor, e aí o senhor entendeu a conclusão? Não precisa nenhum esclarecimento? Quando o doutor Guilherme não compreender a conclusão, nós ajudamos, tá bom, gente? Vamos fazer assim que a gente acelera. Agora o 10893. Era só uma destaque, correção. né? Muito bem. Ministério Público sempre à vontade de interromper quando achar que o tema importa interesse, viu? Então, vamos fechar aqui. Mas é na sessão específica, já está chegando. Agora, na 9h25, aqui, ó, 9h25, Alexandre, e depois dentro do Ministério Público tem o doutor Alexandre agora, de 9h25, vamos abrir, vamos ficar. Ok, gente? Vamos ver aqui. Na sala doutor Alexandre,
Tem apenas um apontamento. É no número 4 da pauta, é o processo 10.620. Eu sou o terceiro e eu respeitosamente estou acompanhando a divergência, viu, doutor Alexandre? Por conta de ser banheiro de uso público. E aí, na minha forma de ver, por enquanto, eu não vejo como não incidir a insalubridade. Viu, Data Vênia? Eu faço adequação. E aí o doutor Alexandre que fica vencido? Não, ele está dizendo que vai adequar. Vai. Não, eu faço adequação. Pois não. Isso. Nesse... Não, então, vencido relator. Se mantém vencido. Olha, a minha pauta não quer abrir, não vou gastar meu tempo com isso. Vamos aí que o doutor Guilherme me auxilia. Qual que é a próxima divergência, doutores? Não há mais divergência nessa sala. Agora vamos ao Ministério Público. Ministério Público, doutor Frederico, a sessão das 9h30, o Ministério Público quer ouvir o doutor Frederico, depois manifestar. Doutor Frederico, por favor, proposta sua conclusão. Excelência, a nossa proposta inicial de voto, até Sua Excelência, a doutora Gisele havia acompanhado, era a de manter a condenação em R$50 mil. Mas o doutor Alexandre nos fustiga com uma ponderação aqui rica, profunda, e chamando a atenção para um fato extremamente grave, que é a presença de um blaster sem treinamento. O regulamento de produtos controlados do R105 exige peremptoriamente um cuidado extremo com o manejo de explosivo. Então, pedindo vênia à doutora Gisele, que havia convergido, nós estamos propensos a abraçar a divergência e ampliar a condenação pelo dano moral para R$100 mil. Né? Se Sua Excelência também concordasse, né? Ficaria muito interessante. Esse né? trabalho colegiado, né? O Ministério Público quer pois não, Excelência. Quer ouvir a outra colega? Não, eu prefiro manifestar antes do outro magistrado votar. E se Vossa Excelência me permite, eu quero contextualizar um pouco esse processo, que acho que é importante para a gente saber o que está posto em julgamento. Na verdade, uma ação civil pública proposta lá na PTM de Uberlândia, de uma obra, uma frente de trabalho, que ficava numa zona rural, afastada da região urbana da cidade. E foi feita uma inspeção, dessa inspeção participou a colega que subscreveu a inicial, a Procuradora do Trabalho, auditores fiscais do trabalho e a Polícia Ambiental. E a gente, quando faz inspeção, não só nós, como os auditores fiscais vão a algum local do trabalho, é muito comum encontrar irregularidade. Irregularidade é comum encontrar. Mas aqui no caso desses autos, se me permitem, são irregularidades que transformam as condições de trabalho em condições degradantes. Inclusive, para o nosso parâmetro da auditoria fiscal do trabalho, é trabalho em condição análoga de escravo. Tanto que o termo que a gente usa aqui, trabalhadores foram resgatados que estavam em situação de total indignidade. Indignidade na alimentação, né, o relatório fiscal, posto dos autos, relatório da inspeção do Ministério Público, tem fotos. O local de alimentação era insalubre, péssimo, a qualidade da comida ruim. Não tinha instalação sanitária dos trabalhadores fazerem suas necessidades fisiológicas. Então, realmente, é algo que afronta a dignidade humana. São direitos fundamentais do ser humano violados pela conduta do empregador. Então, não são meras irregularidades, e condutas graves. E eu chamo a atenção que, nesse caso específico, houve uma confissão porque o réu não apresentou defesa. Mas eu vou pedir a Vossas Excelências que não considerem a confissão, considerem a prova que está nos autos. Exatamente. Eu não quero a confissão ficta, eu quero que analise a prova que está nos autos para se concluir, para se tornar condenar em dano moral coletivo com base em confissão ficta é uma coisa. Condenar com base do que está demonstrado nos autos é outra. Mas diz que a ficta se confirmou faticamente. Né? Então, assim, a situação é grave, são violações gravíssimas, a maioria delas voltadas à segurança do trabalhador, a condições de segurança. Esses trabalhadores foram submetidos a risco
risco grave, iminente, até de perder a vida diante dessas questões que são pontuadas no relatório. E há pedidos na inicial de obrigações de fazer e não fazer, voltadas para o futuro, para atender toda a comunidade dos trabalhadores. Não só os atuais, que foram lá encontrados, como também os futuros. Que essas obrigações combinadas na sentença, e que o doutor relator está, seguramente não está revisando, porque não houve também recurso da empresa, essas obrigações vão alcançar toda a coletividade trabalhadora. São aquilo que nós chamamos, quando o Ministério Público defende interesse difuso, né? Porque o interesse meta individual, o interesse coletivo, estrito sensu, ele envolve para nós o interesse difuso, o coletivo, lato sensu, e o individual homogêneo. Então, todas as postulações de obrigação de fazer e não fazer, acolhidas na sentença, sem recurso da parte contrária, elas têm como tutela um interesse difuso, porque vai alcançar não só quem estiver lá trabalhando, como futuros empregados da empresa, inclusive em outras frentes de trabalho que ela vier a fomentar no futuro. Agora, há pedidos também que nós qualificamos como de interesse individual homogêneo, porque nós encontramos trabalhadores lá, e eles foram nominados e identificados na inicial e nos relatórios de infração, que estavam submetidos a condições indignas, condições que ferem a dignidade humana. Em relação a esses trabalhadores, o Ministério Público postulou uma indenização individual para cada um, em função da lesão que eles sofreram. Trata-se de uma postulação de interesse individual homogêneo. E aí me permite um parênteses, porque o interesse individual homogêneo, antes de ser individual homogêneo, ele tem que ser individual. Ele tem que ter todas as características que o interesse individual tem. A única diferença é a forma como ele é postulado em juízo. Quando ele é postulado individualmente, se diz, esse interesse individual. Quando ele é postulado em feixe, é que se configura a tutela do interesse individual homogêneo. Então, o fato de interesse ser individual não desnatura, muito antes pelo contrário. É pressuposto que ele seja individual homogêneo. E essa pretensão dessa indenização de interesse individual homogêneo, que é uma condenação pela lesão moral sofrida por esses trabalhadores, ela foi indeferida na sentença com um fundamento que, com todas as vênias, desconheço o fundamento do voto do relator, mas o que está na sentença com todas as vênias. Ele simplesmente nega a possibilidade de tutela interesse individual homogêneo. Qual que é o fundamento? Ora, cada trabalhador pode ir per si à justiça e postular a sua indenização individual. É verdade, mas isso não retira a legitimidade e a possibilidade de que essas pretensões sejam apresentadas ao judiciário como um feixe e sejam assim apreciadas. E tem uma série de vantagens dela assim apreciada e decidida. Primeiro, uniformidade da decisão. Se der para um, vai dar para todos. Valor de indenização vai ser equiparado para todos. E há também a sentença dizendo que cada trabalhador, em virtude da sua situação que sofreu, mas o que demonstra inicial é que todos estavam submetidos à mesma situação. E situação indigna, situação de trabalho escravo. E eu volto a insistir a Vossa Excelência, que já foi arrazoado no recurso ordinário. Ou se defere essa indenização pela lesão individual que cada trabalhador sofreu nessa ação civil pública, ou esquece. Porque esses trabalhadores, via de regra, quando são regimentados para esses locais de difícil acesso, para poder fazer esse tipo de trabalho em condições subhumanas, geralmente são trabalhadores que não têm acesso à justiça. Lá na Defensoria Pública Federal, na área trabalhista, inexiste na tutela individual. Então, ou se defere nessa ação civil pública, ou eles vão ficar sem a reparação devida pela lesão grave que sofreram. São trabalhadores, alguns resgatados que estavam em situação de escravo. Então, com todas as venas a fundamento lançado na sentença, eu não desconheço o fundamento do doutor relator, não pode subsistir. Porque é simplesmente negar a possibilidade do tutela do interesse individual homogêneo na justiça do trabalho. Então, eu peço vênia para que, nesse ponto, a decisão seja reformada e seja, sim, deferida aos trabalhadores arrolados na inicial, para os quais o Ministério postulou essa lesão moral individual, que está sendo postulada enquanto individual homogênea, porque em feixe todos estão sob a mesma situação, e defira a eles a indenização no valor postulado da inicial, que é de R$50 mil para cada um, ou no outro valor que os outros julgadores entenderem pertinente. Em relação ao dano moral coletivo, o relator já expôs que há uma divergência no sentido da majoração, e com todas as vênias deve sim majorar, até para além do valor proposto pelo doutor revisor, porque a situação é gravíssima, não é empresa fundo de quintal,
não é empresa fundo digital. São pessoas que, infelizmente, almejam lucro, né, materializando o ser humano, transformando aquele trabalhador que lhe presta serviço como uma coisa, né, sem respeitar sequer a dignidade dele. Então, com todas as vênias, ratificando as razões de recurso, o Ministério Público pugna pelo deferimento da indenização individual moral para cada trabalhador que foi submetido a essa condição degradante e também a majoração do dano moral coletivo para o valor postulado na inicial, que já é módico, que é de R$300 mil. É só, Excelência. Obrigado pela atenção. Eu não participo desse processo, eu queria dizer que nós vamos ter que caminhar muito ainda com relação a essa visão do... É tão incomum ainda para nós nas ações coletivas, né? Mas eu acho que não haverá, no futuro próximo, outra alternativa para o judiciário se não começar a ver na ação coletiva uma salvação para o nosso congestionamento. Porque eu realmente nunca julguei dano moral individual. Vejo empregados que estão com problemas de terceirização, ou estão com problema de horas extras, ou estão com problema de insalubridade. Nós nunca fizemos, além da ação civil pública do mandar o empregador consertar, mandar ele pagar por essas horas extras, seria todos os cálculos. Eu estou vendo a divergência, eu estou vendo o voto aqui do doutor Frederico, o voto do doutor Frederico fala, olha, exige dilação probatória, porque a gente não sabe o tempo de serviço do trabalhador e outras coisas. Bom, pelo que eu entendi, se está deferindo o direito coletivo, o dano coletivo, quer dizer que todos estão nas mesmas condições. A questão do tempo não seria, esse não seria um grande motivo, que era só pegar o valor e mandar multiplicar para cada um dos trabalhadores conforme o tempo de serviço deles. Mas isso é matéria de direito, então os senhores devem enfrentar, porque realmente uma proposta dessa seria algo para evitar todas as tantas ações, mais ou menos, esse pessoal do Piauí deve estar tudo voltando, mais ou menos para desafogar a Justiça do Trabalho. Mas aí vocês votem aí. Esse processo, presidente, já que a senhora mencionou, porque nem todos estavam exatamente nas mesmas condições. Sei. Alguns foram regimentados no Piauí, outros não. Então a situação não é uniforme. Não é todo mundo que está sem alojamento, não é todo mundo que está naquelas condições laborais. Alguns trabalhadores estavam alojados daquela forma, alguns foram regimentados no Piauí, mas parece que o relator vai Excelência, a sustentação, aliás, brilhante, excelente, que nos remeteu a um episódio ocorrido lá em Alfenas há alguns anos. Nós deferimos um requerimento de produção antecipada de prova, né, de inspeção judicial, e até tivemos o privilégio de atuar com a doutora Florência. Acho que ela já veio para cá, né, doutor? A doutora Florência está aqui? Está em Belo Horizonte. Está em Belo Horizonte. E foi uma caravana com o Ministério Público, conosco, o sindicato, a auditoria fiscal. E realmente desse episódio surgiu uma aplicação de uma sanção bastante elevada. Eu quero crer que, não só por conta da divergência levantada, mas dos argumentos em tribuna, essa questão reclame um aprofundamento maior. Então, se os colegas concordarem, já que eu vou voltar para uma única sessão, eu proporia que se retirasse de pauta para, eventualmente, nós alterarmos o voto, se o parquê também assim concordar. Excelência. Eu agradeço a atenção. Dispensado o processo. Eu concordo. Agora, com relação à prova das irregularidades, eu também estou de acordo, mas aquilo que a gente falou no início, que eu sempre preocupo muito, é com a execução das sentenças. Então, às vezes, é muito fácil a gente escrever no papel muitos zeros, mas pagar é muito complicado. Então, eu sempre tenho em mente algo exequível, valores que possam ser quitados e a gente não frustrar também uma decisão. Então, assim, de 50 para 100, se for pensando, às vezes, no dano coletivo, às vezes manter os 50 e pensar um valor menor para o individual, porque também não adianta a gente exagerar demais e depois ficar... Eu tive esse cuidado, doutora Gisele. Eu me preocupo muito tendência inicial, zero no papel é fácil, minha tendência inicial era de condenar nos 300 mil. Era a minha tendência inicial, em virtude de todas as violações que eu constatei pela fiscalização do Ministério do Trabalho, com fotografia, inclusive, a pessoa manipular salitre, carvão mineral e enxofre para fabricar
pólvora. Ele fabricava a pólvora. Né? Ele não só explodia, não, ele não só detonava, não, ele fabricava a pólvora. Sem nenhum conhecimento técnico. É uma coisa absurda. Banheiro, sanitário de campo, nada. Só que aí eu fui no contrato social da empresa e a empresa tem um capital de 10 mil reais. Eu falei, olha, uma empresa que tem capital de 10 mil reais não constrói uma usina daquela de forma nenhuma. Nossa, já começa isso é fraudulento, isso é forjado. E por isso eu não... Em consideração a essa possibilidade de inexequibilidade, é que eu tinha proposto 100 mil reais e não os 300 que foram pedidos e nem os 50 que foram deferidos na origem. E levando isso em consideração. Mas acho que, nesse caso, o aspecto coletivo lesado é muito grave. Por isso eu sugeri, então, aumentar inicialmente para os 100 mil, mas como o relator está pedindo para retirar de pauta, nós todos vamos ter oportunidade de reexaminar essas provas. A questão que o doutor Jensen levantou do dano individual, que num primeiro momento eu não acolheria, mas também me comprometo e vou atentar, né, para essa situação. E acho que a melhor solução é essa mesmo, a gente retirar de pauta. Não pode ser para a semana que vem, porque o doutor não vai estar aqui na próxima sessão. Não, porque não vai haver tempo para incluir, e nós tínhamos feito aquele pedido de que fosse uma única sessão, né? Para fechar, né? Porque já pode. Ué, mas se já sabe que é dia 8, talvez seja melhor, em vez de retirar de pauta, adiar para o dia 8. Minha parte está excelente. A próxima sessão. E aí pensa nisso, às vezes mantém o coletivo e faz uns valores, porque também não sei, é exagerar demais e depois não executar, eu acho muito mais frustrante. Busca uma fórmula, Frederico. Gente, eu sei que essa decisão, se avançar nesse ponto, é claro que a gente não faz com esse objetivo, porque nós precisamos de holofote, mas ela poderia dar um enorme passo, seria precursor, porque eu não conheço nenhuma decisão que avançou em dano individual. Porque esses trabalhadores estão ganhando, não estão levando, né? Estão ganhando, não estão levando. Nós estamos punindo a empresa, mas eles mesmos vão voltar para o Piauí. Estamos falando que é um número entre 10 e 12 trabalhadores envolvidos. São 12 envolvidos. Nós podemos pensar um fundamento, quem pode mais, pode menos. Como é que ele tem uma possibilidade de entrar coletivamente e não tem individualmente? Quer dizer, é parecido com o sindicato pode, o que não pode. Bom, enfim, aí os senhores pensam aí, eu também não tenho juízo. Então fica para o dia 8. Fica para o dia 8. Pensar, né? Pensar. Tá bom. Fechamos então? Beleza?